Esta Santa Eucaristia será aplicada pelas seguintes intenções: por alma de Jesuína Pontes e familiares, por alma de Francisco Mendes Romeiro, esposa e filhos, pela saúde de Luísa Espínola e por alma de todos os seus familiares defuntos, por alma de Maria das Mercês Pereira, Mariana Toledo, Manuel Martins Toledo e pelas intenções de Manuel Gonçalves Toledo, por alma de Ângela Bretão e por alma de Roberto Carlos Reis Martins e seus avós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bem-vindos, irmãos e amigos, a esta Santa Missa. Uma saudação fraterna a todos aqueles que nos acompanham pelo canal das 9, a todos os doentes, a todos os peregrinos, a todos os imigrantes e a todos os homens e mulheres de boa vontade que nos acompanham digitalmente aqui neste terceiro domingo do tempo comum. E para mais dignamente celebrarmos estes santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados, nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus Todo-Poderoso e Eterno, aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade, e para merecermos alcançar o que prometeis, fazendo-nos amar o que mandais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Trigésimo domingo do tempo comum. Primeira leitura. Israel não escutou os avisos do profeta Jeremias. Fez alianças com o Egito e contra a Babilónia.
cujo rei acabou por invadir a Terra Santa e levar exilada uma parte do povo e dos seus dirigentes. Embora a situação pareça sem solução e, pelo contrário, ainda vá piorar com uma segunda deportação e a destruição de Jerusalém, o profeta convida à esperança e à fidelidade, pois a última palavra é de Deus. Segunda leitura. O sumo sacerdote de Israel tinha como missão oferecer sacrifícios de animais, a fim de o Senhor perdoar os pecados do povo. Mas o autor da carta aos Hebreus diz-nos quem é o nosso único e verdadeiro sumo sacerdote. Evangelho. O tema do caminho no Evangelho de Marcos é muito importante, na medida em que, mais do que se referir a uma estrada física, fala do percurso de Jesus para Jerusalém, para dar a sua vida por amor. Por isso, o caminho de Jesus é o caminho dos discípulos, ou seja, o caminho do discipulado. Tendo esta ideia presente, escutemos o encontro de Jesus com um homem que estava sentado à beira do caminho. As leituras serão proclamadas pelo Carlos e Filomena Silveira, o Salmo pelo José Maria Saldanha e a Oração dos Fiéis, pela Manuela Cota. Leitura do livro de Jeremias. Eis o que diz o Senhor: soltei brados de alegria por causa de Jacob, enaltecei a primeira das nações. Fazei ouvir os vossos louvores e proclamai: o Senhor salvou o seu povo, o resto de Israel. Vou trazê-los das terras do norte e reuni-los dos confins do mundo. Entre eles vem o cego e o coxo, a mulher que vai ser mãe e a que já deu à luz. É uma grande multidão que regressa. Eles partiram com lágrimas nos olhos. Eu vou trazê-los no meio de consolações. Louvá-los-ei às águas correntes, por caminho plano, em que não tropecem. Porque eu sou um pai para Israel e Efraim é o meu progênito. Palavra do Senhor. Quando o Senhor fez regressar os cativos de Sião, parecia-nos viver um sonho. Da nossa boca brotavam expressões de alegria e dos nossos lábios cânticos de júbilo. O Senhor fez maravilhas, transformou o
Viam então os pagãos, o Senhor fez por eles grandes coisas. Sim, grandes coisas fez por nós o Senhor, e estamos exultantes de alegria. Fazei regressar, Senhor, os nossos cativos, como as torrentes do deserto. Os que semeiam em lágrimas, recolhem com alegria. Vão a chorar, levando as sementes. À volta vêm a cantar, trazendo os molhos de espigas. O Senhor fez Leitura da Epístola aos Hebreus. Todo o sumo sacerdote, escolhido de entre os homens, é constituído em favor dos homens, nas suas relações com Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Ele pode ser compreensivo para com os ignorantes e os transviados, porque também ele está revestido de fraqueza e, por isso, deve oferecer sacrifícios pelos próprios pecados e pelos pecados do seu povo. Ninguém atribui a si próprio esta honra, senão quem foi chamado por Deus, como Arão. Assim também não foi Cristo que tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote. Deu-lhe aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E como disse ainda noutro lugar: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Palavra do Senhor.
O Senhor esteja convosco. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele tempo, quando Jesus ia a sair de Jericó, com os discípulos e uma grande multidão, estava um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu, a pedir esmola à beira do caminho. Ao ouvir dizer que era Jesus de Nazaré que passava, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos repreendiam-no para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e disse: chamai-o. Chamaram então o cego e disseram-lhe: coragem, levanta-te, que ele está a chamar-te. O cego atirou fora a capa, deu um salto e foi ter com Jesus. Jesus perguntou-lhe: que queres que eu te faça? O cego respondeu-lhe: mestre, que eu veja. Jesus disse-lhe: vai, a tua fé te salvou. Logo ele recuperou a vista e seguiu Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Antes de partir aqui para o Evangelho de hoje, eu queria fazer aqui uma referência. A Sra. Filomena leu, o Sr. Carlos e a Sra. Filomena leram aqui as leituras. Proclamaram as leituras. Proclamaram. Como a Sónia, quando fez aqui a introdução às leituras, disse: vão proclamar as leituras. Não vão ler. Isto não é ler, é proclamar. É aclamar a favor da comunidade. Em nome de Deus. E a Sra. Filomena esteve doente, esteve num hospital, etc. Se não tivesse acontecido isso, já estava nos Estados Unidos ou no Canadá, não sei se é os Estados Unidos. As coisas têm uma razão de ser. Estava aqui a reparar que ela, quando foi proclamar a leitura, ela só proclamou a leitura quando o professor Saldanha se sentou. Portanto, isso é muito importante. Isto é muito importante, não é? É um pormenor, pode não dizer nada a ninguém, mas é fundamental. Ou seja, porque a palavra de Deus tem que ser proclamada de forma a que todos estejam... Por isso é que todos estão sentados, devidamente meio acomodados, para acolher a palavra. Portanto, é o respeito que temos de ter por todos os nossos irmãos. Portanto, é um pormenor que fica aqui lançado este desafio aos leitores aqui da comunidade. Vejam esse pequeno pormenor, não é? Enquanto um irmão não se sentar, a gente faz uma ligeira pausa, não é? E depois começa. É um pormenor. Portanto, a razão de ter sido hospitalizada, de ter ficado até hoje, foi por causa disso. É a leitura que eu faço de fé, não é? De Deus. Não é? Deus tem sempre uma razão. Há sempre uma razão no meio disto tudo, não é? Uma das razões foi essa. Se calhar Deus quis que ficasse... Porque eu nem sequer às vezes reparava nesse pequeno pormenor, não é? Mas reparei hoje nesse pormenor, é muito importante. Ora, vamos aqui ao Evangelho de hoje. E este Evangelho de hoje, gostava de fazer este Evangelho de uma forma aqui dialogada convosco. Às vezes, eu enveredo por esta estratégia. Portanto, estejam sempre atentos, não é? Como é que se chamava o cego deste Evangelho? Bartimeu, que era filho de Timeu. Até tinha aqui o filho que é para... Isso até ajuda a fixar, não é? Bartimeu, filho de Timeu. Portanto, ele era filho de alguém, não é? Portanto, não... Todos contamos para Deus, não é? Todos, independentemente de onde vimos, nós temos uma família. Bartimeu. Ele chamava-se Bartimeu. Onde estava ele? Onde é que estava este cego? Na estrada?
na estrada. Ele estava mais do que na estrada, ele estava na beira da estrada. Ele estava na periferia da estrada. O que é que ele estava a fazer? Chamava-se Bartimeu, o cego, estava à beira da estrada. O que é que ele estava a fazer? A dar autógrafos. O que é que ele estava a fazer? Ele devia saber que Jesus ia passar por ali e ia... Sim, mas o que é que ele estava a fazer? Estava a pedir esmola. Estava a pedir esmola. Ele era cego. Era alguém que vivia nas periferias. Era um sem-abrigo, se calhar. Mas um sem-abrigo que tinha família, não é? Tinha um contexto. Estava à beira do caminho a pedir esmola. E quem é que passou por aquela estrada? Quem é que passou por aquela estrada? Jesus. Só Jesus? Os discípulos. E uma grande multidão. Todas essas palavrinhas contam. A gente temos de estar atentos, temos de estar... Quando entramos aqui, temos que nos abrir. Isto é que a gente vem aqui e traz as nossas vidas, os nossos problemas, as nossas inquietações. Mas por isso é que a Sónia faz sempre aquela reflexão que é para a areia assentar. E a gente depois começarmos a ver claro e a ouvir claro também. Portanto, passou pelaquela estrada Jesus, os seus discípulos, uma grande multidão. E o cego gritou. E o que é que o cego disse? Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Este cego tinha fé. Porque ele chama Jesus, filho de Davi. Dizer Jesus, filho de Davi, é o mesmo que dizer Cristo, dizer Messias, Salvador. E ontem tivemos aqui um batismo de uma criança que entrou também para a família dos cristãos. O Diogo Salvador ontem, que foi aqui batizado. Diogo Salvador. Portanto, ele diz, Jesus, Salvador, tem piedade de mim. Tem piedade de mim. E qual foi a atitude das multidões? Qual foi a atitude das pessoas? Mandaram que se calasse. E o que é que ele fez? Continuou a gritar no mesmo tom? Mais alto. Cada vez mais alto. Cada vez mais o mandavam calar, cada vez ele gritava mais alto. Jesus, filho de Davi, Jesus, Salvador, Jesus, filho de Deus, tem piedade de mim. E qual foi a atitude de Jesus? Traz-o a mim. Mandou chamar. E perguntou-lhe o que é que ele queria. A visão. Mas já agora, antes de avançarmos, ele perguntou o que é que ele queria, mas estava à vista de toda a gente. Era óbvio. Mas Jesus faz aqui a pergunta, o que é que é importante? Jesus já sabe o que é que nós precisamos. Mas nós temos que gritar, nós temos que rezar, nós temos que pedir, nós temos que mostrar a nossa parte. Daí a importância da oração. A mãe e o pai já sabem o que é que os filhos precisam e querem, mas eles têm que verbalizar. Não é? Vocês que são pais e mães sabem perfeitamente que é assim. Portanto, Jesus mandou-lhe chamá-lo e perguntou-lhe o que é que ele queria. E o cego o que é que respondeu? Que eu veja. Que eu veja. E Jesus curou, sim ou não? O que é que Jesus lhe disse? Vai, a tua fé te salvou. Logo ele recuperou a vista. E de olhos abertos, este pormenor é muito importante, de olhos abertos, foi à sua vida, ou o que é que ele fez? Foi à sua vida, mas seguiu Jesus pelo caminho, pela vida. Ele ficou para sempre ligado a Jesus. E nós tantas vezes nos desligamos de Jesus. Tantas maravilhas que Ele fez na nossa vida e nós desligamos com uma facilidade das facilidades.
Ele ficou para sempre. Foi também um discípulo de Jesus. Não propriamente no grupo dos 12, mas para onde ele foi, ele levou este Cristo a todos os seus e a todos os lugares. A história deste cego, chamado Bartimeu, pode ser a nossa história. Este Bartimeu é cada um de nós. Tiremos o nome Bartimeu e coloquemos lá o nosso nome. Nós às vezes, como que cegos, e como o cego gritamos porque queremos ver, queremos luz que nos ilumine na vida. Por vezes não sabemos o que pensar, não sabemos o que sentir, não sabemos o que fazer. Em certos momentos da vida nós estamos como aquele cego, na escuridão total. E as pessoas, como fizeram com o cego, as multidões podem impedir-nos de ver o que é importante. E as multidões, ainda hoje em dia, continuam a dizer aquilo que disseram ao cego, para nos calarmos. Isto é, concretizando, para nós nos distrairmos com outras coisas, com os divertimentos, com o computador, com a televisão, com o telemóvel, com as riquezas deste mundo, com as diversões que este mundo oferece. Dizem para nos calarmos, ou seja, para nós não nos voltarmos para Jesus. Os irmãos estão aqui, não é porque não têm muita coisa para fazer, até têm, não é? Mas tiveram que fazer uma escolha. Mas se calhar muitos não estão aqui porque as multidões disseram que eles se calassem, que eles fossem fazer outras coisas, se calhar até trabalhar. Mas nós, como o cego, queremos ir com fé ao encontro de Jesus, pois sabemos que Ele é a luz e nos dará uns olhos novos. Ele acolhe-nos com todo o amor, responde às nossas grandes perguntas. E para terminar, eu apenas queria fazer aqui uma ligação entre o Evangelho e a primeira leitura. Na primeira leitura de hoje, Israel está numa situação catastrófica, completamente. Um pequeno exemplo. Oxalá que não aconteça, mas se acontecer algo catastrófico aqui, que é o que todos desejamos que não aconteça, não é? Já ponderamos que poderemos ter que ser evacuados, não é? Mesmo que as nossas casas não sejam afetadas, mas se houver uma explosão do vulcão, os gases e tudo, a gente poderá ter que ser evacuados. Já pensaram nisto? Ter que deixar tudo atrás, tudo para trás. Já fizeram uma linha dos primeiros socorros? Mas já pensaram nisto? A gente não pensámos bem nisto. Termos que ir para uma parte da ilha, para um pavilhão qualquer, e sei lá, estávamos lá 1 ou 2 anos. Isto não é catastrófico. Isto não é assustador. Agora imaginemos, o povo de Israel estava numa situação de catástrofe total. O país tinha sido assaltado, tinha sido invadido, tinha havido chacina, mortos, e ainda por cima tinham sido todos deportados para a Babilónia. E o profeta Jeremias, quais foram as palavras que o profeta Jeremias teve? Palavras de esperança e de fidelidade. Momentos de desgraça só há essas palavras, não pode haver. Já basta o mal em si, não é? E reparai no Evangelho de hoje. Jesus manda os discípulos irem buscar o cego. E eles, quando chegam ao pé dele, o que é que lhe dizem? 2 palavrinhas. Coragem e levanta-te. Que é as mesmas palavras da primeira leitura. Fidelidade, esperança e fidelidade. Estas têm que ser as palavras de nós, cristãos. Quantas vezes nós, às vezes, entramos de rompante num grupo e aquilo que a gente ouve assim de raspagem ou da conversa a meio é falar mal, é botar o outro em baixo, é espezinhar o outro, é crítica destrutiva. Isto às vezes acontece.
Tantas vezes que acontece, não é? Temos que nos limpar e nos purificar de toda esta maldade, irmãos. As nossas palavras têm que ser palavras de coragem e de levantar os outros. Não podem ser conversas de destruição. Eles não deram nenhum sermão, veja, eles não deram nenhum sermão no cego. E os cegos, e naquele tempo, os cegos eram considerados pecadores também, porque eram doentes, é porque era um castigo de Deus, eram pecadores. E eles não deram nenhum sermão ao cego. Coragem, levanta-te, que o Senhor está-te a chamar. Mas nada. É isso que a gente tem que dizer também aos nossos irmãos. Coragem e levanta-te. Apesar de tudo. Coragem e levanta-te. Porque o Senhor continua a acreditar em ti. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e por nossa salvação, desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, o Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele falou pelos profetas. Eu creio na Igreja Santa, Católica e Apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vinda do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, Jesus que deu a vista a um cego, também dá nova luz às nossas vidas. Iluminados pela sua palavra salvadora, supliquemos ao Pai. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Pelos fiéis de todas as paróquias da nossa Diocese, para que não impeçam os cegos de chegar a Jesus, mas sejam eles próprios a conduzi-los até Ele. Oremos ao Senhor. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Pelos que exercem o ministério sacerdotal, para que nenhuma fraqueza humana os desanime, e sejam sempre compreensivos como Cristo. Oremos ao Senhor. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Pelo povo de Israel e pelos seus chefes, para que recordem as palavras dos profetas e não esqueçam as promessas da Escritura. Oremos ao Senhor. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Pelos cegos, os abandonados e os cativos, e por aqueles que já perderam toda a esperança, para que Deus se lhes revele em plenitude. Oremos ao Senhor. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Pelos fiéis desta Assembleia e da nossa paróquia, para que no meio das angústias clamem com toda a fé. Jesus, Filho de David, tende piedade. Oremos ao Senhor. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo.
Senhor nosso Deus, que nos amais como a menina dos olhos, fazei regressar à pátria os refugiados e cativos e dai colheitas abundantes aos que semeiam com lágrimas. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Olhai, Senhor, para os dons que vos apresentamos e fazei que a celebração destes mistérios dê glória ao vosso nome. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Onipotente, é verdadeiramente o nosso dever, a nossa salvação, louvar-vos e dar-vos graças em todos os momentos da nossa vida, na saúde e na doença, no sofrimento e na alegria, por Cristo, vosso servo e nosso Redentor. Na sua vida mortal, ele passou fazendo o bem e socorrendo todos os que eram prisioneiros do mal. Ainda hoje, como bom samaritano, vem ao encontro de todos os homens, atribulados no corpo ou no espírito, e derrama sobre as suas feridas o óleo da consolação e o vinho da esperança. Por este dom da vossa graça, também a noite da dor se abre a luz pascal do vosso Filho crucificado e ressuscitado. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. O céu e a terra
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vindo, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo Armando e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos dos vossos servos, pela saúde de Lúcia Espínola e por alma de todos os seus familiares defuntos, por alma de Francisco Mendes Romeiro, esposa e filhos, por alma de Jesuína Pontes e familiares, por alma de Maria das Mercês Pereira e Maria Ana Toledo, Manuel Martins Toledo, pelas intenções de Manuel Gonçalves Toledo, por alma de Ângela Bertão e por alma de Roberto Carlos Reis Martins e seus avós, a quem chamastes para vós, configurados com Cristo na morte, com Cristo tomem parte na ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, o Beato João Batista Machado, padroeiro da Diocese de Angra, mártir, e todos os santos, que desde o princípio do mundo, e todos os santos, e que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Vamos lembrar, uma vez mais, o que é que os discípulos disseram, o que é que os discípulos, em nome de Jesus, disseram ao cego Bartimeu, que estava sentado à beira do caminho. Duas palavrinhas: coragem e levanta-te. Isto tem que ser, digamos assim, as nossas palavras no relacionamento uns com os outros. Nós não podemos ser apenas solidários, temos de ser solidários e, mais do que isso, fraternos, irmãos. Portanto, o cristão não é só aquele que faz coisas solidárias,
Também, mas é aquele que, além de fazer a solidariedade, praticar a solidariedade, pratica a fraternidade. Para nós cristãos, todos somos irmãos. Vamos dizer com fé e esperança: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz e no amor de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo.
Graças e louvores têm a todo momento. Graças e louvores têm a todo momento. Graças e louvores têm a todo momento. Bendito e louvado seja o Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Bendito e louvado seja o Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Bendito e louvado seja o Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Oremos. Fazei, Senhor, que os vossos sacramentos realizem em nós o que significam para alcançarmos um dia em plenitude o que celebramos entre santos mistérios. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Podemos sentar um pouco? Assim. Portanto, a hora hoje mudou, para uma hora. As listas vespertinas da semana passa a ser o habitual, portanto, terço às 17h30, às 8 horas de Eucaristia. Na próxima quinta-feira temos a missa vespertina do dia de Todos os Santos, missa às 18 horas. No dia 1 de novembro, solenidade de Todos os Santos, missa com horário dominical às 11 horas. No dia 2 de novembro, missa dos fiéis defuntos, com liturgia própria. Portanto, apesar de ser às 18, não é missa vespertina, é missa com liturgia própria dos fiéis defuntos. O que quer dizer? Quer dizer que quem vier no sábado tem que vir no domingo. Ok, bem faz mal.
já agora o nosso maravilhoso grupo coral, há uma canção do Marco Paulo, do Coração Maravilhoso, em memória a ele também. Mas o nosso maravilhoso grupo coral vai fazer uma direta. Vão vir no sábado, não é? Não, vão vir no dia 1, no sábado e no dia 3. O dia 3 é aqui a início da catequese. Catequese e as famílias. Mas isso não acaba por aí. Eles ainda depois vão às 18 horas, não é? À Sé Catedral, no dia 3, a nossa diocese faz 490 anos. E, portanto, o nosso coral vai se integrar juntamente com outros grupos corais ainda para animar aquela missa de ação de graças pelos 490 anos da diocese. Às 16 da tarde, no dia 3, no Cenário de Angra, haverá a apresentação do plano pastoral. Esta apresentação é para todos que quiserem participar, nomeadamente conselhos pastorais, movimentos, etc. Nessa apresentação do plano pastoral haverá uma atuação do grupo Pacto de Franco. E depois, então, às 18 horas na Serra, a missa solene de ação de graças pelos 490 anos da diocese. Portanto, o nosso maravilhoso grupo coral vai participar, vai fazer uma direta até nos esteios. Se calhar só vão vir no dia 1, não, nós vamos fazer uma direta. Que é dia 2, dia 1, dia 2, dia 3, aqui na missa da catequese, depois já à noite ainda. Vocês vão diretamente para o céu. Pronto. Inclinados e vamos fazer a bênção. O Senhor vos abençoe e vos proteja. O Senhor faça brilhar sobre vós o seu rosto e vos acompanhe com a sua misericórdia. Amém. O Senhor dirija para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Amém. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, deixa sobre vós e permaneça para todo o sempre. Amém. E em paz, e o Senhor vos acompanhe. Santo domingo, uma semana feliz, possível com saúde.